A gente é ensinado a planejar, prever, controlar, como se a vida só pudesse dar certo quando tudo saísse como o esperado. Mas Bert Hellinger traz uma informação diferente em seu livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Muitas vezes, o que dá certo vem justamente de onde a gente não estava olhando. E talvez, o problema não seja aquilo que é inesperado. Talvez a nossa maior dificuldade seja de confiar quando o inesperado chegar. Será que você está pronto para o inesperado? Então, o convite para o texto de hoje, e o texto de hoje é inesperadamente. Vamos nos preparar para a leitura deste livro e tirar aqui os pontos-chave que ele nos apresenta. Antes de começar, inspira, acomode a sua coluna, solta os seus ombros, alonga, sustenta os seus pés no chão, coloca as suas mãos sobre as suas pernas, com a palma virada para baixo. Deixa o ar chegar na sua barriga. Solta a sua barriga. E expira, deixando o ar sair pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça. E quando você inspira, você expande, cresce, abre um espaço. Expira, deixando o ar sair pela boca e o fio lá do topo da sua cabeça alonga a sua coluna. Passa a sua língua pelos seus lábios, pela sua gengiva, pelos seus dentes. Solta mais uma vez os seus ombros, movendo as suas escápulas e assim acomodado, um pouco mais presente no seu corpo. Nós estamos nos preparando para iniciar a leitura. Então, com as suas pernas no chão, com seus pés no chão, as palmas das mãos sobre as pernas, inspirando pelo nariz, desce as pálpebras, você não fecha o olho totalmente, você só abaixa. Você continua vendo a luminosidade, mas você traz uma presença mais calma. Inspira pelo nariz. Expira pela boca, crescendo pelo topo da sua cabeça. Mais uma vez, inspira.
Expira, concentrando-se no piso, de maneira que você firma os seus pés no chão e o fio no topo da sua cabeça, que alonga a sua coluna, sustentando o seu corpo numa postura ereta. Então é assim que eu convido você a perceber qual é a sua postura no mundo. Você se sente pronto para o inesperado? Vamos para o texto agora. E o texto é inesperadamente. Então Bert Helling diz: o inesperado surpreende. Por exemplo, uma visita inesperada, ou quando algo dá certo de maneira inesperada. De repente, algo se encaixa acima de nossas expectativas e contra nossos receios. Então dizemos, abre aspas, deu certo novamente. No decorrer do tempo, nos adaptamos a muitas coisas inesperadas. Como? Bert pergunta. E ele responde, confiantes. Muitas vezes, a confiança força a chegada de algo contra todas as expectativas. A confiança traz alegria. O mesmo vale de forma inversa para o temor. Então aqui Bert está nos ensinando que existe dois contrapontos. Por um lado, a confiança, por um outro, o temor. Então, o inesperado, ele vai se encontrar com o seu temor, ou ele vai se encontrar com a sua confiança. E é este ponto a parte principal do texto. Vamos ver o que ele diz. O temor, diferente da confiança que traz alegria, o temor, ele paralisa nosso entusiasmo. Ele atrai o que receamos. Aqui também temos uma informação preciosa. O que você está atraindo? Você está atraindo só gente chata? Talvez seja os seus temores vibrando para que você tenha que ficar o tempo inteiro duelando com pessoas. E aqui eu poderia dar N exemplos. Então nós sempre precisamos olhar para o nosso entorno para que a gente possa compreender o que eu estou atraindo. Escassez de relacionamentos? Ou eu estou atraindo uma prosperidade nos relacionamentos, pessoas que me agregam ou pessoas chatas que me puxam para baixo? Chega como se fosse algo que esperamos secretamente. Então, este ponto aqui, Bert também está nos dando algo preciosíssimo. Olha como ele diz:
chega como se algo que esperamos secretamente. Dr. Alexander Lowen, que foi o criador da análise bioenergética, que eu já falei com vocês aqui diversas vezes sobre ele escreveu sobre o sucesso e o fracasso. E Dr. Lowen, ele que foi um psiquiatra, né, um grande pesquisador, ele afirmava que o fracasso é aquilo que esperamos. Por isso que é mais difícil você ter sucesso, porque o fracasso é quase como se ele viesse de encontro com algo conhecido. Por que eu estou contando isso aqui para vocês de Dr. Alexander Lowen? Porque quando nós estudamos a área psíquica, nós percebemos alguns comportamentos humanos que ao longo do desenvolvimento vai criando defesas conforme as experiências que tem. E Bert Helling, ele traz algo que acrescenta nesse conceito da psiquiatria, tanto que Bert Helling, ele começou o trabalho dele num grupo de terapia com psiquiatras, né? Doutora Virginia Satir foi uma das psiquiatras que Bert Helling mais se aproximou, e era com ela que ele estava nos grupos terapêuticos, que já atendia famílias e pacientes esquizofrênicos. Bom, mas vamos trazer aqui agora, vamos dar continuidade ao texto, né? É mais profundo do que a gente imagina e é importantíssimo. Eu vou trazer essas informações porque eu sei, tem muitos terapeutas que estão comigo, que me seguem, que querem aprender comigo, então eu já estou dando aqui para vocês, né? Essa grande necessidade de se conhecer o caminho de Bert Helling e se pautar pela ciência. Então, o que Bert fala? Olha só, nesse sentido, os grandes êxitos começam no interior do nosso espírito. E é lá também que mora os nossos fracassos. E Bert Helling, quando ele amplia as observações dele, ele vai mostrar que essa frequência que reverbera dentro de nós, por isso que eu também falei com vocês na live que eu fiz no sábado passado, da live do texto Os Milagres, que eu mencionei um instituto americano que pesquisa a conexão mente-coração, onde a nossa frequência cardíaca, né, esse nosso bombear cardíaco, ele vai em muitas gerações, transcende gerações. Então este temor não necessariamente que seja somente seu. Ele pode ser da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, que ainda está reverberando em você. Por isso que um processo terapêutico, ele é tão importante, porque nós vamos separando o joio do trigo, para que a gente possa lidar com a realidade. O que está acontecendo comigo hoje? O que eu preciso fazer comigo hoje? Quais são os passos que eu preciso dar hoje? E assim eu vou me organizando na realidade. Então Bert diz: a confiança e o temor colocam algo em movimento. Com eles,
já estamos a caminho tanto para um como para outro. Você está a caminho de quê? Para o temor ou para a confiança? Ou, como alguns dizem, você está para o mais ou você está para o menos? Ou ainda, você está na direção da morte ou você está na direção da vida? O sucesso inesperado é mais do que ousávamos esperar. Contudo, está sempre perto. Chega inesperadamente neste instante. Por isso nos adaptamos a ele neste instante. Então dizemos, abre aspas, agarramos a oportunidade pelos cabelos. Fecha aspas. Então aqui eu quero acrescentar duas questões que nós precisamos também compreender. Primeiro, nós seres humanos, nós somos seres adaptáveis. Eu preciso dessa adaptação, porque é um recurso de sobrevivência. Nós nos adaptamos rapidamente a um mau cheiro, por exemplo. Você chega num ambiente e tem aquele cheiro salobre, um cheiro ruim, e aquilo te incomoda um pouco, e ali você precisa ficar mais um pouco, e rapidamente você se acostumou com aquele mau cheiro. Eu tive um professor, Dr. David Berticelli, com quem eu fiz a minha formação em TRE, né, Trauma Release Exercise. Então, quando eu estive na minha formação com David, ele sempre fazia alguns comentários, né, de Madre Teresa, com quem ele esteve por um tempo. E David, ele trazia sempre essa experiência, né, que Madre Teresa tinha de estar em lugares fedidos. E ela se adaptava tão bem àqueles ambientes, porque ela estava ali por algo maior. Então ele falava que às vezes, dependendo de quem ela ia socorrer, às vezes a pessoa estava tão fedida que quando eles colocavam a mão no nariz, ela olhava para eles com o nariz torcido, do tipo, por que você está fazendo isso? Você não é capaz de se adaptar a este mau cheiro? Então você não pode estar aqui. Eu já falei isso com vocês, né? Que tem muitas pessoas que são nojentinhas. E esse nojo, ele é uma dificuldade de lidar com o mundo adulto. E essa dificuldade de lidar com o mundo adulto e que está sempre acreditando que o mundo vai se moldar à nossa condição. Não, não é o mundo que vai se moldar. Somos nós que nos adaptamos, porque nós temos este recurso de adaptação. O que nós precisamos prestar atenção é se nós estamos nos adaptando demais. Aí também já é um problema. Percebem que existe uma medida da adaptação. Ou você se adapta demais e você já não precisaria mais estar ali naquele lugar e você se adaptou tanto que você já se acostumou. Ou você não se adapta de jeito nenhum, porque você tem uma dificuldade de lidar com situações inesperadas. Percebem isso, a medida? Por isso que é importantíssimo o autoconhecimento.
E isso dentro de um processo terapêutico é ir separando, né? O joio do trigo. Tem coisas que você já não precisaria estar ali mesmo, mas tem coisas que você precisa ficar mais um pouco. Então, qual é a medida? A medida é sempre baseado no contexto atual. A realidade, ela contém a verdade. E a verdade é que nos liberta. Não é lindo isso? Gente, pessoal que está chegando, nós estamos fazendo a leitura do texto hoje. E o texto de hoje é inesperadamente, tá? Por isso que eu estou trazendo estas falas aqui hoje. Porque tá no contexto do texto de hoje. Inesperado. Como que você lida com o inesperado? Você lida com o inesperado de forma confiante ou você lida com o temor? De uma maneira temerosa. Continuando o texto, ele diz: muitas vezes chega uma compreensão decisiva. Depois de algum tempo, essas compreensões chegam continuamente quando as necessitamos, porque estamos seguros delas. Chegam inesperadamente como uma felicidade profunda. Com nossa confiança, nós a encontramos em cada passo. Dessa forma, nos transformamos em uma felicidade inesperada para outros quando nossos olhos brilham ao encontrá-los. Vou repetir essa frase que eu acho que ela não ficou tão clara. Se o inesperado e você se sente pronto e confiante e você se sente feliz, então ele coloca: dessa forma, nos transformamos em uma felicidade inesperada para outros, quando nossos olhos brilham ao encontrá-los. O nosso sucesso nos acompanha com a felicidade, pois a felicidade que nos tornamos para outros é o nosso melhor sucesso. Por isso que o trabalho que de fato vai trazer um sentido é aquele que você serve. Você serve à vida. Este é o trabalho que de fato faz sentido. Ele não te adoece, ele te enaltece. Reflete-se de volta para nós. Então isso vai para o outro e isso tem uma recompensa. Isso reflete de volta para nós. Também as coisas que tocamos, as tarefas que superamos, tudo o que conseguimos, afortunadamente, refletem-se nos outros. Vem ao nosso encontro com felicidade, muitas vezes de uma forma que ficamos admirados. O seu sucesso e o nosso sucesso se transformam em uma mesma coisa. Transformam-se em mais do que nós e os outros ousávamos esperar. Por exemplo, a nossa felicidade e a nossa saúde se encontram no amor. E assim finalizamos este texto. E eu queria reforçar, pessoal que chegou agora, assista a live do início, eu já estou finalizando a leitura do texto de hoje. E se a gente for extrair, assim, de uma maneira bem resumida, o que Bert está trazendo? Primeiro, estar pronto
é um processo que fazemos dentro de um autoconhecimento. Quando você se sente pronto, vá a um grupo de constelação. O trabalho da constelação não é a terapia. O trabalho da constelação é um lugar onde você pode ir além. Para isso, você precisa estar pronto, você precisa se sentir pronto. Você está conectado com o inesperado, porque o inesperado é que vai chegar. E esse inesperado, quando ele chega, você está confiante ou você está temeroso, como ele diz, os dois contrapontos, confiante ou temeroso. Então, o inesperado não é o problema, é o caminho. Surpreenda-se, né? Peça para o universo, fala para o universo, surpreenda-me. Mas quando ele te surpreende, como que você reage? Eu tinha uma paciente que ela dizia, né? Ela morria de vontade de ter um namorado. E aí ela começou a perceber, ao longo do processo terapêutico dela, então ela compartilhava, né, que ela começou a observar que quando um homem se aproximava dela, ela fazia isso. E ela nunca tinha percebido. Ela fazia isso. Ela contraía. Ela não tinha consciência disso. Então, nós começamos a trabalhar os temores relacionados ao masculino, o homem, o que poderia acontecer. Mas primeiro ela tomou consciência disso. Não bastava ela ficar repetindo, quero um namorado, eu quero ter alguém. Não é só isso. Aliás, ela já tinha inclusive ido numa constelação para fazer uma constelação sobre como é que ela lida com relacionamento. E mesmo assim, ela não tinha obtido o tal sucesso que ela esperava magicamente numa constelação. Então, a constelação ela não vai fazer isso por você. Mas ela te traz a clareza do que está acontecendo. Mas o processo terapêutico do dia a dia é o que de fato vai trazer para você o refinamento comportamental. Nem Bert Helling separava o processo, né? Ele não excluía, na verdade não é que ele separa, né? Processo de psicoterapia, constelação familiar. Ele não exclui uma coisa ou outra. É a união dessas coisas para que você de fato possa alcançar algo a mais. Então o texto mostra que quando nós confiamos, o inesperado vira alegria. Mas quando o inesperado ele vira uma ameaça, isso muda totalmente o fato. Logo, a gente está falando de uma postura interna. Vou convidar vocês agora para fechar os olhos. Respira. Coloca as suas mãos sobre as suas pernas. Solta novamente os seus ombros. Perceba como que você está agora. Preste atenção no seu peito, no seu tórax. Principalmente nessa região do seu coração. Perceba se essa região das costelas altas, o externo, né, que é esse osso que une as costelas, essas costelas altas, que é a caixa torácica,
Abaixo nós temos as costelas flutuantes, que acomoda o diafragma, e elas estão rígidas ou elas estão livres para se movimentar. Abre o peito. Inspira pelo nariz. Deixa as costelas baixas se abrirem. Expira, contraindo a parede abdominal e baixando as costelas flutuantes, as últimas costelas. Solta o seu pescoço. Devagar, para que você possa perceber como que você se encontra neste momento. Confiante ou temeroso? Inspira mais uma vez, expira. E mais uma vez, você seja bem honesto com você. Você sente confiante diante da vida ou temeroso, temerosa? Reconheça este lugar dentro de você. A via de recebimento do inesperado é a mesma. É a mesma porta. Essa porta, ela está aberta ou essa porta está fechada? O fechamento é o que o Dr. William Reich chamou de couraça muscular. Então, o tecido, o músculo, ele pode estar tenso. Isso é o fechamento. Não é aqui na nossa cabeça. Você pode estar falando algo aqui na sua cabeça. Eu quero, eu sou confiante. Mas você não tem consciência de que o seu corpo, ele está travado, ele está tenso, ele está duro, ele está temeroso, por bons motivos. Então, neste momento, eu te convido a ir um pouco mais. Leva a sua atenção lá para a sola dos seus pés. Perceba o chão debaixo dos seus pés. Se você está calçado, se você está de sapatos, sinta a sola dos seus pés dentro dos seus sapatos. Faça alguns movimentos com os dedos dos seus pés. E perceba se na medida que você vai movimentando os dedos dos seus pés, se você também não vai soltando o seu rosto e você aceita todo movimento que vier a partir da sua intenção.
Faça um leve movimento com seus tornozelos. Deixa a sua atenção subir pela sua panturrilha, canela. Aproveita as suas mãos para você passar as suas mãos pelos seus joelhos. Deixa o ar se aprofundar dentro de você. Perceba como é que estão as suas coxas, virilha. Ajeita o seu bumbum na cadeira ou na poltrona, aí onde você está. Perceba toda essa região pélvica, quadril. Leva a sua atenção subindo para o seu tronco. Perceba como que está. Você estava solta, agora você alinha o seu tronco. Não é ficar rígido, é um ereto que te traz uma melhor presença. Então você vai descer o seu queixo em direção ao peito. Devagar que você faz esse movimento, percebendo o músculo, o tecido do trapézio. Talvez você nem tinha percebido o quanto que o seu pescoço estava rígido, e é nesse momento que você vai perceber que talvez estivesse tenso essa região. E você não briga, você apenas percebe e expira. Volta devagar o seu queixo. E você vai ultrapassar a linha horizontal, levando a sua cabeça lá atrás, alongando o músculo da frente do seu pescoço. Abre a sua boca, passa a língua pelo céu da boca, pelos seus dentes, faça careta, mantendo os seus pés apoiados no chão. Volta devagar, talvez você até sinta uma leve tontura. Movimenta novamente os seus ombros, as escápulas. Traga as suas mãos unindo a palma das mãos, flexiona até ficar quentinho a palma das suas mãos. Coloca sobre os seus olhos. Devagar você vai abrindo. Faça um movimento no tecido do seu rosto. Abre esse espaço.
Perceba como que você está agora. Qual é a sensação? Você se sente mais pronto para começar o dia agora? E mais uma vez, feche seus olhos para finalizarmos, mantendo seus pés no chão, a palma da mão sobre as suas coxas, o alinhamento da sua coluna. Então você fecha os olhos e sorri. Perceba como que você está agora. Compare o início com agora. Fica melhor ou fica pior? Você ainda está temerosa ou diminui um pouquinho o temor? Qual a sensação que está nesse momento? E você sorri. Sorria no aqui e agora. A presença em você pode mudar a qualidade da forma como você olha para o mundo. Se é confiante ou se é temerosa. Abra seus olhos no seu tempo. Tenham um lindo e abençoado dia. Pessoal que está chegando agora, assista a live gravada. A live de hoje foi o texto Inesperadamente. Assistam. Depois deixem os seus comentários. Me fale se fez sentido para você tudo o que foi falado. E se você se sente pronto para um grupo de constelação voltado para trabalho, negócios, o dinheiro, o sucesso, a sua entrega na vida, isso vai acontecer neste sábado, dia 11, o dia todo. Será um workshop só para trabalharmos esta abertura para o fluxo da vida. O trabalho, o sucesso, a prosperidade. E você encontrar o que está travando a sua vida no trabalho. É este sábado, dia 11. Se te interessa, manda para mim um direct que eu te explico melhor como que você faz para estar aqui neste sábado. Beijos, até amanhã. E o texto de amanhã será A Luz. Até amanhã.